Boa tarde, minhas irmãs. Hoje, dia 26 de novembro de 2020, vamos ao nosso estudo de vida cristã do mês de novembro. Entre a lei e a fé, vencendo a fascinação pelo erro com o argumento da Escritura. E nós convidamos a nossa irmã Vera Delboni, ela é irmã da nossa irmã Mirtes, que já esteve aqui também na nossa sala. E hoje está lá direto de Santo André. Isso. Ela está aqui com a gente, muito feliz por ter aceitado o nosso convite, a quem eu agradeço profundamente. Uma amiga muito querida nossa. Antes de nós começarmos, eu vou pedir à diaconisa Flailda que esteja acionando o microfone. Vamos orar para nós iniciarmos o nosso estudo. Oremos. Senhor Deus e Pai, nós te agradecemos, ó Pai, por essa tarde, te agradecemos por essa rica oportunidade de estarmos reunidas em teu nome para estudarmos mais uma vez a tua palavra. Amém. Deus abençoe a tua serva que vai nos trazer o estudo de hoje, Senhor, que assim como o Senhor falou ao seu coração, que o Senhor possa falar, ela possa transmitir aos nossos corações aquilo que o Senhor falou com ela. Que sirva de lição para a nossa vida cristã, Senhor, que possamos aprender e colocar em prática no nosso viver diário para melhor te servir. Oh Deus, obrigado pela vida da Elaine, que tem conduzido esses estudos, essas lives, que o Senhor continue abençoando a tua serva, capacitando a cada dia mais. Abençoe cada lar, Senhor, que está aqui assistindo esse estudo, aquelas que vão assistir mais tarde, que o Senhor toma nas tuas mãos. Toma, Senhor, a irmã Vera, que no momento não vai poder assistir, que tu abençoe a tua filha. Muito obrigado, Deus. Seja conosco, continue conosco. Assim te oramos, agradecidos, em nome de Jesus. Amém. Amém. Com a palavra, nossa irmã Vera. Agora vai dar, dá bem. Bom, então, eu quero agradecer, saudar todas com a paz do Senhor, agradecer por essa oportunidade de estar aqui com vocês. E hoje nós, então, vamos compartilhar um pouquinho esse tema, que é o tema que está no estudo de novembro da revista da Vida Cristã. E eu acredito que vocês já estavam até vendo alguma coisa nesse tema, pelo que eu percebi aqui, vocês já estão caminhando nele, né? E agora, hoje, nós vamos, então, entrar especificamente nos versículos 6 a 14 de Gálatas 3, tá? E assim, por que é importante nós estudarmos Gálatas e especialmente estudarmos esses versículos? Eu confesso a vocês que depois que a Elaine me passou o tema e eu comecei a estudá-lo, muita coisa começou a abrir na minha mente. Muita coisa eu comecei a perceber como nós temos nos deixado levar pelos homens, por aquilo que o homem, né, que o ser humano diz que a gente pode ou não pode, deve ou não deve fazer, e muitas vezes até ignorando o que Jesus fez por nós lá na cruz. Então, é muito importante, nos tempos que nós estamos vivendo hoje, estudarmos o livro de Gálatas, estudarmos essa questão da lei e da fé, né? E nós temos visto hoje que muitas igrejas, muitas mesmo, sabe? Não poucas igrejas hoje têm assim, levado os crentes a acreditar que, de fato, é preciso fazer alguma coisa a mais além do que Cristo já fez por nós na cruz. Igrejas que têm hoje usado amuletos, né? Então, se você não tiver aquele amuleto, você compra um determinado amuleto, você oferta e você recebe um determinado amuleto, e aquele amuleto coloca lá na tua casa que vai fazer a diferença. Comportamentos que as pessoas precisam ter, então a pessoa precisa, de repente, fazer um sacrifício,
a pessoa precisa, por exemplo, algo que é muito comum, olha, se você quer ser abençoado, se você quer realmente estar cumprindo a vontade de Deus, então você precisa fazer, tem alguns jejuns malucos que se coloca, você tem que se abster disso, você tem que se abster daquilo. E exatamente esse estudo de Gálatas vem nos alertar, abrir nossos olhos para esse tipo de coisa que tem acontecido, né? É a chamada macumba gospel. Algumas pessoas até falam isso, macumba gospel. Por quê? Você, como se estivesse fazendo uma macumba mesmo, sabe? Usando os amuletos, pegando objetos e fazendo coisas para conseguir se achegar mais a Deus, para conseguir se aproximar, para conseguir que os pecados sejam perdoados. Tá? Então, é muito bom, muito relevante, e estudando isso para compartilhar com as irmãs, Deus falou muito ao meu coração, em primeiro lugar. Em primeiro lugar, eu fui tocada. Até amanhã na minha igreja, o pastor me pediu para pregar amanhã à noite, nós temos culto na sexta-feira à noite, ele me pediu para trazer a palavra, e a palavra vai ser em torno disso que nós estamos estudando aqui hoje, porque eu acho que é muito relevante, nós precisamos de verdade nos aprofundar na palavra do Senhor para não sermos enganados. Amém? De vez em quando eu vou pedir para alguém dar um amém, alguma coisa assim, só para eu saber que vocês estão me ouvindo, senão eu não sei se vocês estão me ouvindo ou não. Tudo bem? Estão me ouvindo até aqui? Estamos sim, tá tudo bem. Ah, ok. Tá. E as irmãs têm o estudo em mãos, é isso? Vocês têm a revista em mãos com o estudo? Tem sim, Vera. Todas têm a revista. Tá. Ok, então, por que eu estou falando isso? Porque aí a gente vai seguindo mais ou menos do jeito que está no estudo, tá? Nós vamos fazer a leitura, irmãs, do livro de Gálatas, desse capítulo que nós vamos estudar, né? Que é o capítulo 3, do 6 ao 14. Mas vamos ler aqui desde o começo, desde o versículo 1. Então, a partir do versículo 1, do capítulo 3, de Gálatas, diz assim: Ó insensatos Gálatas, quem vos fascinou para não obedecerdes à verdade, a vós, perante os olhos de quem Jesus Cristo foi já representado como crucificado? Só quisera saber isto de vós: recebestes o Espírito pelas obras da lei ou pela pregação da fé? Sois vós tão insensatos que, tendo começado pelo Espírito, acabeis agora pela carne? Será em vão que tenhais padecido tanto? Se é que isso também foi em vão. Aquele, pois, que vos dá o Espírito e que opera maravilhas entre vós, o faz pelas obras da lei ou pela pregação da fé? E agora a gente entra na parte que nós vamos estudar com mais profundidade hoje, a partir do 6. É o caso de Abraão, que creu em Deus, e isso lhe foi imputado como justiça. Sabei, pois, que os que são da fé são filhos de Abraão. Ora, tendo a Escritura previsto que Deus havia de justificar pela fé os gentios, anunciou primeiro o evangelho a Abraão, dizendo: todas as nações serão benditas em ti. De sorte que os que são da fé são benditos com o crente Abraão. Todos aqueles, pois, que são das obras da lei, estão debaixo da maldição, porque escrito está: maldito todo aquele que não permanecer em todas as coisas que estão escritas no livro da lei para fazê-las. E é evidente que, pela lei, ninguém será justificado diante de Deus, porque o justo viverá pela fé. Ora, a lei não é da fé, mas o homem que fizer estas coisas, por elas viverá. Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se maldição por nós, porque está escrito: maldito todo aquele que for pendurado no madeiro.
para que a bênção de Abraão chegasse aos gentios por Jesus Cristo e para que, pela fé, nós recebamos a promessa do Espírito. Amém? Então, nós vamos até aí, até o versículo 14, tá? E interessante que uma das coisas que a gente descobre sobre o livro de Gálatas, a carta de Gálatas, escrito, né, por Paulo aos Gálatas, é que o foco dessa carta é verdadeiramente levar esse povo da Galácia e nós, né, e hoje nós, a termos a convicção de que não precisa nada mais além do sangue de Jesus, do sacrifício de Jesus na cruz por cada um de nós. Só o sangue de Jesus nos trouxe de verdade a redenção, de verdade a libertação dos nossos pecados. E Paulo, o apóstolo Paulo, ele havia criado, fundado, né, ou ele havia ensinado o povo da Galácia. E esse povo, então, agora era uma igreja, fazia parte de uma igreja. Havia algumas igrejas na Galácia. Então, esse povo fora ensinado por Paulo. Eles foram, vamos dizer assim, evangelizados por Paulo. Paulo ensinou a esse povo exatamente o que era necessário para que eles fossem salvos. Então, Paulo ganhou esse povo para Jesus. Paulo levou a eles o verdadeiro evangelho. Só que nesse momento em que ele escreve essa carta, o povo da Galácia, os Gálatas, né, dessas igrejas da Galácia, eles estavam se desvirtuando do verdadeiro evangelho. Então, o que Paulo fala logo lá no começo? Será que vocês estão procurando um outro evangelho? Será que vocês estão procurando uma outra, acrescentar coisas, uma outra fé àquilo que vocês receberam de mim? Né? E por que estava acontecendo? Porque havia no meio desse povo, havia judeus, né, os chamados judeus judaizantes. Os judeus judaizantes, eles faziam parte de uma espécie de como se fosse um partido. E esse pessoal, eles eram muito assim, eles levavam muito a sério a questão do legalismo judeu, né? A questão dos ritos judaicos. Então, eles defendiam, eles, assim, queriam preservar a todo custo os ritos judaicos. E o que eles estavam fazendo com os Gálatas era justamente dizer a eles, olha, muito bem, vocês foram ensinados por Paulo, né? Vocês se converteram a Jesus, ao Messias, reconheceram, porém, vocês precisam fazer mais algumas coisas. Vocês precisam se circuncidar. Então, essa era uma das coisas que eles diziam para os Gálatas. Vocês precisam se circuncidar. Vocês precisam se abster de certos alimentos. Os judeus, eles não comiam, por exemplo, carne de porco. Então, eles diziam para os Gálatas, vocês têm que se abster de certos alimentos, vocês têm que se circuncidar, vocês têm que seguir os ritos judaicos para que se confirme a salvação de vocês. Vocês precisam cumprir algumas coisas para que vocês sejam realmente salvos e para que vocês sejam também considerados filhos de Abraão. Então, o ponto que nós pegamos hoje, nessa lição de hoje, é isso. Os judeus, eles queriam que os Gálatas, que na verdade eram um povo gentio, né? Paulo falava aos gentios. A missão de Paulo, a missão dada por Deus a Paulo, era especificamente voltada para os gentios. Não havia quem falasse com os gentios. Então, Paulo é separado
para evangelizar aos gentios. E Paulo faz isso, porém agora vem esse povo, vem esse grupo de judeus dizendo aos Gálatas que eles precisavam, além de receber a Jesus, cumprir alguns ritos. Quando Paulo sabe disso, Paulo fica bravo, Paulo fica enfurecido, e Paulo começa a ensinar para eles: escuta, não é isso que vocês estão pensando. Não é dessa maneira que vocês estão voltando à servidão. Vocês foram livres ou libertos, e agora vocês estão voltando a serem servos, a ficarem debaixo de um jugo, né? Então ele vem com isso. E aí, a partir do versículo 6, do capítulo 3 de Gálatas, ele vai começar a dizer o quê? Olha, vamos lá, vamos ver, eles estão dizendo a vocês, esses judeus estão dizendo a vocês, que vocês, para serem filhos de Abraão, vocês precisam se circuncidar, porque se vocês não se circuncidarem, não são filhos de Abraão. Então, deixa eu explicar para vocês. Ele começa a falar, agora no item 1 da nossa lição, ele começa a explicar para eles como que Abraão foi justificado diante de Deus. E ele começa também a explicar agora para eles quem são os verdadeiros descendentes de Abraão. Ele vai dizer, olha, os descendentes de Abraão não são aqueles que são circuncidados. Isso não vai fazer mais diferença. Ele vai dizer assim, como que o nosso pai, Abraão, como ele foi alcançado? Então, ele vai voltar lá atrás, né? Ele vai voltar lá em Gênesis, e aqui na nossa lição, a partir nesse ponto 1, na letra A, ele vai dizer assim, olha, as respostas dos judaizantes, aqueles que entendiam que só eram justificados por Deus, as pessoas que cumprissem alguns preceitos da lei, eles tinham respostas para as perguntas feitas acima. Que perguntas? Como Abraão foi justificado e quem eram os verdadeiros filhos de Abraão? Essas eram as perguntas dos Gálatas. Então, as respostas deles eram baseadas em Gênesis 12 e 17. Eles diziam, por exemplo, que Abraão foi justificado diante de Deus, pois reagiu ao seu chamado com obediência, lá em Gênesis 12 e 14. Então, Paulo vai explicar para eles o quê? Olha, na verdade, não foi obedecer que tornou Abraão justificado. Não foi isso. O que tornou Abraão justificado diante de Deus foi porque ele creu naquilo que Deus falou. Então, Deus disse para ele, Abraão, saia da tua terra, vá para um lugar que eu vou te mostrar. E depois Deus disse a ele, e olha, né, um pouquinho mais à frente, Deus vai dizer a ele, olha, eu vou fazer de ti uma grande nação e todas as famílias serão em ti benditas. Paulo explica isso para eles. Na verdade, Abraão não foi justificado porque ele obedeceu. Porque, na verdade, ele nem sabia quem era Deus até esse momento. Como que ele poderia ser a obediência antes dele crer? O que Paulo quer dizer antes de obedecer, ele acreditou. Antes dele obedecer à voz de Deus e ir para onde Deus o enviava, seja lá onde fosse, né, que ele não sabia até então para onde Deus o levaria, então, antes dele obedecer, primeiro ele acreditou que aquele que estava falando com ele era realmente o Deus Todo-Poderoso. Havia centenas de deuses, falsos deuses, que eram adorados e eram cultuados onde Abraão estava, né? Abraão, ele não estava num lugar onde havia só pessoas que adoravam ao único Deus, que conheciam a Deus e o adoravam. Não, ele estava num lugar onde havia as mais diferentes divindades. Mas quando Abraão, lá em Gênesis 12, ele
ouve a voz de Deus, e ele entende que esse é o único e verdadeiro Deus falando com ele, a Bíblia vai nos dizer que isso foi imputado a ele como justiça. Então, primeiro ele ouviu e creu, puxa, é realmente quem está falando comigo? É o Deus Todo-Poderoso, é o Deus único. E ele começou a entender isso, e ao entender, ao compreender que verdadeiramente era Deus quem falava com ele, aí ele foi para o próximo nível, o próximo passo, obediência. Então, o que Paulo vai dizer aos Gálatas né? Abraão creu em Deus lá atrás. Abraão creu em Deus até mesmo antes da obediência. Abraão creu em Deus antes da circuncisão. Antes da lei ser estabelecida, até porque a lei foi estabelecida, os ritos foram determinados por Deus lá em Moisés. E Moisés veio mais de 400 anos depois de Abraão. Então ele começa a explicar aos Gálatas, irmãos, prestem atenção em algo que eu vou dizer para vocês. Prestem atenção em algo. O Abraão, o pai Abraão, ele vem antes da lei. Ele creu antes da circuncisão. Ele não foi circuncidado e depois creu. Ele veio antes. Então, ele foi alcançado pela graça, pela fé dele, por causa da fé dele, por ele ter tido fé e ter crido. Então, a primeira resposta que Paulo dá aos Gálatas é essa, né? Aqui, voltando lá no estudo, né? Os judaizantes admitiam que é verdade que todas as nações da terra seriam abençoadas em Abraão, mas no seu entendimento se referia somente àqueles que se submetiam à circuncisão como selo dessa aliança. Sendo assim, só esses seriam semente de Abraão e teriam, portanto, direito a participarem das bênçãos que lhe foram prometidas. Então, Paulo ele vem desmistificar isso, ele vem tirar isso da mente dos Gálatas. Então, eles esqueçam isso, porque Abraão vem antes de circuncisão, vem antes de tudo, e o que levou à justificação dele foi crer. Numa sociedade, num tempo, num lugar em que ninguém estava se incomodando nem aí com Deus, Abraão creu nele. Abraão se voltou para ele e Abraão obedeceu ele, né? Então, a primeira coisa é essa. Aí, Paulo, lá na letra B, vamos seguir na letra B, irmãs, para a gente não se perder, né? A resposta de Paulo a eles foi a seguinte: o apóstolo rebateu os argumentos dos judaizantes no Gênesis 15:6, texto intencionalmente desprezado pelos oponentes, em que está a afirmação de que Abraão creu no Senhor e isso lhe foi imputado para a justiça, né? Que foi o que nós acabamos de falar, ele creu. Então, crer, acreditar, a fé de Abraão, crendo naquilo que ele não estava enxergando, crendo naquilo que ele não estava vendo, mas tendo certeza de que aquilo era real, isso é que ele foi imputado para a justiça. A fé do patriarca Abraão era, portanto, uma reação confiante ao chamado de Deus, à promessa de um herdeiro e de uma inumerável descendência. Ainda mais, a sua fé foi reconhecida como justiça. Abraão não foi justificado porque fez algo por merecer, ou porque foi circuncidado, ou porque guardava a lei. Afinal, nem a circuncisão nem a lei ainda existiam, mas porque creu em Deus. Os filhos de Abraão, mencionados pelo apóstolo, portanto, quem são? Então, quem são aqueles filhos que lá em Gálatas eles estavam questionando? Os judeus estavam dizendo: se vocês não se circuncidarem, vocês não são filhos de Abraão. Porém, Paulo vem dizer aqui: quem é que é o filho de Abraão? Quem são os filhos de Abraão? Os filhos de Abraão são aqueles que creram. Assim como Abraão creu, aqueles que creram
também serão chamados filhos de Abraão. Por quê? Porque Abraão é chamado pai da fé, não é? Ele é chamado de pai da fé porque ele creu quando não tinha nada. Nós hoje cremos, irmãos, porque nós temos a Bíblia, nós temos os testemunhos, nós temos os estudos, nós temos a teologia que confirma, nós temos um monte de coisa que nos confirma realmente a respeito de Jesus e a respeito da graça redentora. Abraão não tinha nada disso. Abraão, ele partiu do zero. Então, ele é chamado por isso de o pai da fé. E continuando aqui, olha, Abraão não foi justificado porque tenha feito algo para merecê-lo, ou porque foi circuncidado, ou porque guardava a lei, mas porque creu em Deus. Os filhos de Abraão mencionados pelo apóstolo, portanto, são os que creem. Está em Gálatas 3:7, Romanos 4, de 1 a 8. Então, a característica que diferencia aqueles que só tinham identidade ou que só tinham uma ligação com Abraão a partir da genética, da genealogia, e daqueles que tinham uma ligação com Abraão a partir da fé, é o crer, é a crença. É realmente entender que Jesus Cristo veio, né, era o Messias prometido, morreu por nós, se sacrificou, deu seu sangue, e a partir daí, sim, nós somos considerados filhos da fé também, e como se fôssemos da mesma estirpe, da mesma linhagem que Abraão. Por isso que nós somos considerados nós hoje consideramos Abraão como, até mesmo, entre aspas, pai. Por quê? Porque ele foi o primeiro que creu, e nós hoje cremos também. Isso é o que Paulo afirma e confirma para os Gálatas. E aí, ele fala assim, de fato, a fé como reação confiante em Deus sempre foi o meio pelo qual os homens foram acertados com Deus. Então, se Abraão creu, presta atenção, né? Se Abraão creu e nós cremos, significa que nós estamos juntos com ele. Se Abraão creu, mas os judeus que são descendentes de Abraão não creram, então eles não têm mais ligação com Abraão. Eles somente são somente da genealogia, né? Mas, assim, do ponto de vista espiritual, do ponto de vista da fé, não. Eles não têm nada a ver com Abraão. Não podem nem ser considerados filhos de Abraão. A bênção, agora eu vou voltar aqui, olha. A bênção para todas as nações é a justificação concedida por Deus mediante a fé. Então, quando ele fala assim, que Abraão, em Abraão serão justificadas todas as famílias, ele quer dizer o quê? Que essa fé que Abraão teve, e a partir dali nasceu todo um povo, essa fé que vai chegar até na gente hoje, e enquanto ainda houver, né, vida nessa terra, enquanto Jesus não voltar, é essa fé que vai fazer a diferença e que vai abençoar. Então, vai justificar, porque justificar o que é? É isentar do pecado e, ao mesmo tempo, abençoar. Então, somos justificados e, ao mesmo tempo, abençoados. Somos livres do pecado e passamos a viver uma vida abençoada, né? É isso que ele está dizendo aqui. Assim, a Escritura preanuncia a Abraão o evangelho da salvação oferecida a todos os povos. Olha que lindo quando Paulo diz aqui, no capítulo 3, né? Ele fala que o próprio Deus anunciou ao Abraão que haveria a justificação, que haveria um tempo em que era a fé que ia importar, e nada mais, não as obras, não os ritos. Abraão via os ritos que eram feitos pelos povos, pelo povo onde ele vivia, ritos de todos os tipos, todo tipo de ritual havia ali. Então o Senhor fala para ele, olha, Abraão, haverá um tempo em que o justo vai viver pela fé, haverá um tempo em que não vai ser necessário nenhum tipo de ritual. Por quê? Porque a justificação vai vir pelo crer em Deus, pelo crer e aceitar o Filho de Deus, né?
Nesse caso, continuando aqui na lição, Paulo contradisse os judaizantes quando diziam aos Gálatas que precisavam cumprir o rito da circuncisão para se tornarem filhos de Abraão. Ora, aqueles crentes já eram filhos de Abraão, não pela circuncisão, mas pela fé, tá? Então, esse item, esse primeiro aspecto aí, a prova positiva do Antigo Testamento, nós podemos resumir da seguinte maneira. Aqui é o tempo, é o conhecimento da graça. Então, aqui nesse primeiro ponto, o que nós entendemos, resumindo o que foi falado até agora, é o dom da graça. Não é por obras, não é por força, mas é pela graça de Deus. Ou seja, um favor que nós não merecíamos de Deus, o favor imerecido de Deus que nós recebemos, tanto a justificação quanto a bênção. Mas Paulo vai continuar a partir do versículo 10, e ele agora vai trazer uma prova, que o item aqui, o autor, o professor, quem foi que escreveu? Vanderly, né? O professor, pastor Vanderly, doutor Vanderly, ele dividiu nesse segundo item, onde ele chama o quê? A prova negativa do Antigo Testamento, a partir do versículo 10 de Gálatas. E qual é essa prova negativa? Primeiro tivemos a prova positiva. A prova positiva, o que é? É pela graça. É uma bênção, é um favor que você não merece. Mas aí vai vir também a outra parte para os Gálatas entenderem bem o lado negativo do que eles estão fazendo. Então, o lado positivo é graça. E o lado negativo agora, o que vai ser? O lado negativo vai ser os Gálatas entenderem, e Paulo passa a dizer isso a partir do versículo 10, vai ser eles entenderem que se realmente alguém fosse salvo pela lei, fosse precisar cumprir ritos, e a lei arrisca, ninguém seria salvo. Ninguém seria salvo, porque a lei, na verdade, ela vem assim até quase como uma maldição, porque ninguém consegue cumpri-la. Ele vai dizer assim, olha, se vocês querem, se estão dizendo para vocês que é pelos ritos, que é pela lei que vocês realmente vão alcançar a graça e o perdão, e vão confirmar isso, e vocês já têm isso, mas se vocês acham que vão precisar confirmar isso, então deixa eu dizer uma coisa para vocês. Aí Paulo vai dizer para eles assim, olha, é impossível cumprir toda a lei, é impossível cumprir os pontos e as vírgulas, tudo que há na lei. Não há homem algum sobre a terra que consiga cumprir toda a lei. E quem não cumpre toda a lei é maldito. Versículo 10, quer ver? Todos aqueles, pois, que são das obras da lei, estão debaixo da maldição, porque escrito está, maldito todo aquele que não permanecer em todas as coisas que estão escritas no livro da lei para cumpri-las. Então, Paulo vai trazer agora uma lição que vai ficar gravada na mente deles, por quê? Pelo aspecto negativo. Significa dizer o quê? Quando o autor aqui da lição fala assim, a prova negativa do Antigo Testamento, ele quer dizer assim, a lei, realmente, ela foi dada lá para Moisés levar ao povo, mas é uma lei que o homem não tem conseguido cumprir. Se ele conseguisse cumprir 100%, não precisaria de mais nada, ele já estaria justificado. Ora, eu cumpro 100% de tudo, então já estaria justificado. Mas o que ele vai dizer vocês não conseguem cumprir essa lei, nós não conseguimos cumprir, a nossa natureza carnal, ela não nos deixa cumprir tudo. Então, quem não cumpre toda a lei é maldito. Quem não cumpre toda a lei não é justificado. Quem não cumpre toda a lei não consegue alcançar justificação e graça diante de Deus. Então, ele vai falando isso para os Gálatas e esclarecendo para eles
lá no versículo 11, dizendo o seguinte: é evidente que pela lei ninguém será justificado diante de Deus. E aí ele vai citar um versículo que está lá em Abacuque, que diz assim: porque o justo viverá pelo quê? Pela fé. Se não for Jesus na nossa vida, irmãs, nós não conseguimos fazer nada, nós não conseguimos amar o nosso próximo como devemos e não conseguimos amar a Deus acima de todas as coisas como devemos. Foi o sacrifício de Jesus que nos possibilitou isso, transformando-nos, porque antes era o homem carnal. Quando Jesus nos transformou, aí ele nos ajudou, nos levou a termos esta comunhão com ele, a conseguirmos cumprir aquilo que a lei não havia conseguido fazer por nós. A lei veio, mas a lei não conseguia, mas nós não conseguimos cumprir tudo, então não era possível a justificação por ela. Então a conclusão dele é que, assim, né, como ele diz no versículo 11, é evidente que não é pela lei. Evidente que não é pelas obras, evidente que não é por você fazer o seu esforço para ser ótimo, perfeito em tudo, né? Todos aqueles ritos que haviam. Evidente que não é por aí que você vai conseguir através da fé. O justo viverá pela fé. Irmã, só fazendo um intervalo, vocês estão me ouvindo? Estamos sim, perfeitamente. Só Tá. o seu... agora apareceu de novo. O seu vídeo tinha desaparecido. Porque me ligou uma pessoa aqui, quando eu fui desligar, aí eu vi que não estava aparecendo. Mas amém. Tudo bem até aqui? Estamos entendendo até aqui? Tudo bem. Ok, então vamos seguir. Então, veja, o que Paulo está falando ali? Paulo está dizendo assim, gente, não é possível. A lei e a fé, elas se excluem. A lei e a fé se excluem, porque o justo vai viver pela fé, o justo não vai viver pela lei. Eles, nesse ponto aqui, estão se excluindo. Então, Gálatas, parem de deixar que coloquem sobre vocês mais jugo. Parem de acreditar, vocês estão sendo, ele fala assim, né, insensatos. O insensato é aquela pessoa que ela está sendo o quê? Puxa, você está sendo ignorante, você não está entendendo, você está sendo até meio burrinho, porque você está pensando que precisa voltar tudo isso e não precisa. Então, deixem de ser insensatos, deixem de ser sem senso, sem bom senso, sem inteligência, né? É isso que Paulo está bravo e falando aqui para eles. E na letra B da lição, acompanha aí agora, né, pela lição, ele diz assim, olha, para reforçar o seu argumento de que uma pessoa só pode ser justificada diante de Deus mediante a fé, Paulo citou Abacuque 2,4, o justo viverá pela sua fé. Aquele que é justo, justificado pela fé, viverá. Tanto no livro do profeta como em Romanos, a vida é o livramento da condenação. Então, o que é vida eterna? O que é vida eterna? Desde que eu era criancinha, eu aprendia na igreja, na escola dominical, que vida eterna é viver para sempre com Deus. E morte eterna é viver para sempre afastado de Deus. Os professores nos ensinavam assim de uma maneira bem simples e foi a maneira que a gente foi ensinando depois. Então, quer dizer, ser justificado é ter vida. Vida eterna. O que a lei faz é condenar. Então, é assim, igual no nosso código, né? A gente tem um código de processo penal, a gente tem um código penal, a gente tem várias leis. As leis estão lá estabelecidas para o quê? Quem fizer alguma daquelas coisas que está ali é condenado. Por exemplo, lá diz assim, matar, X anos de cadeia e mais um monte de coisas que agrava lá. Então, a pessoa matou, a lei faz o quê? Condena. Roubar, condena. Aplicar golpe, não sei o quê, condena. E várias outras coisas que trazendo ali. Injuriar alguém. Então, a lei, ela faz o quê? Ela serve para o quê? Para condenar. E não para absolver.
Então, se eu descumprir a lei, eu sou condenada. Da mesma maneira, Paulo estava ensinando aos Gálatas, se vocês descumprirem a lei, vocês vão ser condenados. Já a graça não. A graça, ela não condena. A graça, ela perdoa. Então, Jesus Cristo, o sacrifício dele não foi para condenação, foi para libertação, foi para justificação. Ele vai, então, levar os Gálatas a entender o quê? Que, na verdade, a lei é uma maldição para o povo. Quem vive debaixo da lei está amaldiçoado, porque não consegue cumprir, não consegue ser perfeito, não consegue fazer exatamente o que está ali. E aí ele acaba sendo o quê? Amaldiçoado. E ele nos diz que Jesus, ele vai dizer aqui no próximo item, que a gente vai dar uma olhadinha, ele vai dizer o quê? Que Jesus se fez maldito por nós lá na cruz. Ele levou sobre ele isso, né? Então, concluindo agora o item 2. A lei não é da fé, pois se baseia em obras. Aquele que observar os seus preceitos, por eles viverá. Mas quem foi ou é capaz? Quando Jesus estava lá diante daquela mulher, adúltera, ele estava lá escrevendo na areia, passando o dedinho lá na areia, né, que a gente não sabe o que ele estava escrevendo, mas ele estava escrevendo ali na areia. Chegam com aquela mulher e querem saber se Jesus, Jesus, vamos ver o que Jesus vai fazer agora. Eles querem vivem tirando prova com Jesus ali. E aí Jesus fala para eles assim, olha, quem nunca pecou, quem não tem pecado, que atire a primeira pedra. Quantas pessoas ali atiraram a primeira pedra? Nenhuma. Porque nenhuma daquelas pessoas estava isenta de pecado, né? Nenhuma. Quando nós nascemos, nós já nascemos com a marca do pecado em nós. Então, nenhuma daquelas pessoas ali se atreveu a atirar a pedra. E interessante que outro dia eu estava pensando nessa passagem e me veio o seguinte: o único que poderia atirar essa primeira pedra era Jesus. Poderia ter atirado a primeira pedra, porque ele não tinha pecado. E se ele atirasse a primeira pedra, os outros atirariam as demais, né? Mas ele não fez isso. Por quê? Porque ele veio para dar vida, ele não veio para condenar, ele não veio para matar. E então, assim, irmãos, irmãs, voltando para entender isso, vê que realmente não havia pessoas, um só, que fosse perfeito. É igual hoje em dia, né? Qual de nós aqui que estamos aqui podemos dizer que somos perfeitas? Se tiver alguma perfeita aí, já me fala que eu vou pedir um autógrafo. Mas eu acho que não vai ter, né? Porque não tem ninguém perfeita. Nós não somos perfeitos. Então, pelo cumprimento de regras, de leis, a gente nunca vai conseguir ser justificadas. E aí ele conclui lá, olha, mas quem foi ou é capaz? Considerando que todos falharam e ainda falham em guardar a lei, exceto Jesus, a conclusão é que todos quantos, pois, são das obras da lei, estão debaixo da maldição. Ou seja, permanecem no estado de condenação. Então, fazendo recapitulando a nossa lição aqui. Primeiro, o lado positivo disso tudo, que era o quê? O dom da graça. Então, nós somos salvos pela graça. Abraão foi justificado pela fé e salvo por essa fé, né? A fé no que Jesus fez. O negativo, a lei não pode fazer nada por nós, a não ser nos condenar. E agora, o item 3 vai falar assim, a esperança positiva em Jesus. Então, se a lei, se eu preciso da graça, se eu preciso crer para ser justificado, e a lei só está aqui me condenando, na verdade, a lei teve o seu papel, mas nesse momento ela não tem papel de libertar, ela não tem papel de salvar, ela não tem papel de justificar, ela não consegue fazer isso. Então, como que eu vou ser justificada? Como que vai ser isso? Como que eu vou, então, crer em Jesus? Aí ele vai para o versículo 13 e 14, e vai dizer assim, olha, 13 e 14. Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se maldição por nós,
porque está escrito: maldito todo aquele que for pendurado no madeiro, para que a bênção de Abraão chegasse aos gentios por Jesus Cristo, e para que pela fé nós recebamos a promessa do Espírito. Então, qual é a nossa esperança? Qual era a esperança dos Gálatas? A esperança dos Gálatas? No que os Gálatas precisavam estar firmados, totalmente firmados? Eles precisavam estar totalmente firmados em Jesus. Eles não precisavam de mais nada. Eles não precisavam da circuncisão. Eles não precisavam se abster das coisas. Eles não precisavam praticar certos ritos, certas festas. Eles não precisavam ficar debaixo de todos aqueles preceitos, né? O guardar o sábado, e tantas outras coisas, tantas outras ordenanças que haviam. Então, eles não precisavam. Paulo vai dizer a eles: deixa, esquece. Isso daí foi para o povo, foi para os judeus, naquele tempo, antes de Jesus. Agora nós estamos num outro tempo. Então, vocês não precisam mais fazer essas coisas para serem justificados. Agora, vocês serão justificados. Vocês agora serão justificados por Jesus. Ele entregou, ele derramou o sangue dele lá. Então ele vai dizer aqui, olha: como então podem as pessoas escapar da maldição e de uma vez por todas da condenação eterna? A única maneira é pela obra de Jesus e não pelas nossas. E o que foi que Jesus fez? Nos resgatou da maldição da lei, ou seja, nos remiu, nos assegurou libertação. Como Jesus fez isso? Jesus fez isso fazendo-se ele próprio maldição em nosso lugar. Então era para nós estarmos naquela cruz. Era para nós sofrermos toda a condenação. Mas ele vem e ele mesmo se faz maldição por nós. Ele mesmo se entrega por nós, né? E para que Cristo fez isso? Por que Cristo fez isso? Por que Cristo se sacrificou? Primeiro, lá na letrinha C do item 3, vocês vão achar, olha: primeiro, o propósito da morte de Cristo na cruz foi tornar disponível aos gentios, aqueles que não eram judeus, a bênção de Abraão. Então, voltando lá no comecinho do nosso estudo, lembra? Como foi que a bênção de Abraão chegou até nós? Já que nós não éramos filhos carnais de Abraão. Chegou até nós pela fé, pela justificação pela fé. Ou seja, pelo sacrifício de Jesus. Então, isso foi um propósito. E o outro propósito também é que nós fôssemos abençoados. Então, olha lá. Primeiro, tornar disponível aos gentios a bênção de Abraão, a justificação pela fé. E segundo, também mediante a fé no seu sacrifício, que recebêssemos o Espírito prometido. Então, quando eu reconheço Jesus na minha vida, o que acontece comigo? Eu recebo o Espírito. E aí, o Senhor começa a falar comigo e eu começo a entender os porquês. Então, os Gálatas, eles precisavam compreender o seguinte: vocês eram gentios, separados da bênção que Deus tinha dado a Abraão, eram totalmente separados, porém, quando Jesus veio e cumpriu na cruz toda a lei, vocês passaram a ter direito também, desde que creiam nele. Então, crer nele é a única coisa imprescindível, crer nele é a única condição. Se vocês creem nele, crerem em Jesus, então vocês serão como os judeus, filhos de Abraão. Vocês também terão esse privilégio de serem feitos filhos, né, de Abraão, no caso aqui, numa figura apenas uma coisa espiritual. E aí, os Gálatas compreendem isso, passam a compreender isso, mas depois a gente vai ver que Paulo vai continuar ensinando e chamando a atenção deles, e Paulo vai fazer questão de dizer para eles o que é que pode afastar mesmo a gente de Deus, o que pode realmente impedir, que não é não cumprir ritos, mas são outras coisas. Então ele vai dizer lá sobre as obras da carne, depois ele vai dizer sobre o fruto do Espírito, que é importante que aquele que recebeu a Jesus comece a desenvolver, já que ele recebeu o Espírito. Então ele vai começar a trabalhar isso, ensinar isso aos Gálatas, e a gente vai aprendendo também.
E, irmãs, para concluir, eu vou ler a conclusão que o pastor Vanderly colocou aqui, achei bem interessante. O texto nos faz advertência quanto a nos deixarmos levar pela ideia de que se pode acrescentar obras da lei à fé como recurso santificador. Todos os ritos judaicos foram mera sombra da realidade que havia de vir. Apegar-se ao seu cumprimento hoje é desvalorizar ou diminuir a eficácia da obra de Cristo. Toda pessoa está diante de duas alternativas, a bênção ou a maldição. Em Gálatas, Paulo fala como Moisés falou. Lhes propus a vida e a morte, a bênção e a maldição. Escolham, pois, a vida. Então, como esse estudo influencia a nossa vida? Por que estudar Gálatas nesse tempo? Como eu falei no começo, nós estamos vivendo tempos onde estão sendo trazidos para as igrejas ritos e rituais e obras que eles dizem que a gente precisa praticar, se verdadeiramente nós quisermos ser justificados, se verdadeiramente nós quisermos ter a salvação, né? Muitos dizendo assim, se você não fizer isso dessa maneira, você vai perder a salvação. Nós estamos vivendo tempos em que a palavra de Deus, ela tem sido manipulada pelos homens, e o que é certo, eles estão dizendo que é errado, e o que é errado, eles estão dizendo que é certo, e estão trazendo, acrescentando coisas. O que nós aprendemos hoje, nessa tarde, nesse estudo, é que nós não podemos e não devemos trazer como coisas necessárias, ritos e atitudes e coisas e situações que a gente vai entender que são necessárias para que se cumpra aquilo que Jesus começou na nossa vida. A obra de Jesus foi completa, não temos necessidade de mais nada. Qualquer um que disser para qualquer uma de nós aqui que precisa mais do que a graça salvadora de Jesus, que precisa mais do que o sacrifício de Jesus na cruz, que o sacrifício não foi suficiente para nos justificar, para nos abençoar e para nos trazer para perto do Senhor, qualquer um que fale isso, nós devemos rejeitar, devemos confrontar com a palavra e devemos compreender que tudo já foi feito, que quando Jesus disse assim, está consumado, realmente foi consumado. Amém? Que Deus abençoe vocês. Acho que eu passei um pouquinho do horário aqui, mas eu quero agradecer profundamente a Elaine por ter me convidado. Elaine, espero ter atendido um pouquinho das expectativas. E confesso que fiquei bem tensa, bem nervosa, porque apesar de eu falar bastante na minha igreja, eu falo muito, né? O pessoal até fala que eu falo demais. Mas, assim, com vocês e dessa maneira é meio tenso. Mas que Deus abençoe a cada uma, viu? Muito obrigada, Elaine. Deus abençoe. Muito obrigada, irmãs. Que Deus abençoe todos vocês. Amém. Graças a Deus. Foi muito bom, Vera. Amém. Muito bom. Alguma irmã Amém. quer falar alguma Deus coisa? Nossa irmã Flailda, Nelminha. Foi muito bom mesmo. E a gente vê que as nossas obras, elas não podem ser a causa da nossa salvação, elas têm que ser por consequência, tem que ser pelo amor. Isso, né? O amor de Jesus lançado na cruz do Calvário em nosso lugar é que deve nos impelir para a gente fazer mais, porque nada do que a gente faça vai pagar o que Jesus fez. Né? Sim, nada. Exatamente, o sacrifício dele foi suficiente, mais do que suficiente. Amém. Né, Amém. para a nossa salvação. Né? E se a gente quer servi-lo, a gente tem que servi-lo em gratidão por tudo que ele fez e continua fazendo por nós. Né? Amém, isso mesmo. Vamos terminar. Isso mesmo. Vamos terminar nessa tarde. Eu vou pedir a Nelma que acione o seu microfone e agradeça a Deus pela vida da Vera, pelo seu ministério, né, pela sua igreja. Que Deus esteja abençoando as nossas vidas, a vida dela, do seu marido, para que eles sejam bênção onde Deus os colocou. Amém. Boa. Oremos.
Pai, na tua presença nos colocamos, ó Deus, queremos te dar graça, ó Deus, por esse privilégio de poder ouvir a tua palavra. Queremos te louvar, ó Deus, pela vida da tua serva Vera, que tu usaste, ó Deus, um instrumento teu. Ó Deus, muito obrigado pela vida do pastor Vanderly, que escreveu esse estudo. Ó Deus, muito obrigado por esta tarde que nós separamos para aprendermos mais de ti. Muito obrigado por termos a tua graça, Senhor Deus. Ó Deus, obrigado pelo teu grande amor para conosco, ó Deus. Muito obrigado pela tua palavra que é viva e eficaz, ó Deus, que nos fortalece, ó Deus, que nos esclarece a cada momento, ó Deus, a viver de forma, Deus, que venha te glorificar o teu nome. Senhor Deus, muito obrigado por essas lives, ó Deus, muito obrigado por esses encontros, obrigado pela vida da Elaine que tem conduzido esses estudos. Deus, já mostra alcançando cada coração que vai ouvir a tua palavra, ó Deus. Ó Deus, nós participamos deste momento e outras vidas que são alcançadas por ti. Ó Deus, como tu usaste tua serva Vera com instrumento, ó Deus, nessas vidas, tu fala a cada coração para a tua honra e para a tua glória. Te louvamos, ó Deus, te bendizemos por essa tarde, te louvamos, ó Deus, por esse privilégio de podermos estar na tua palavra, em nome de Jesus que te oramos. Amém. Amém. Então, próximo sábado estaremos aqui na nossa sala para a nossa escola dominical. Vamos continuar estudando o livro de Daniel, no capítulo 10. Nosso irmão Danilo estará ministrando essa aula para nós. Ok, irmãs? Amém.